Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é quinta-feira, dia 3 de agosto, e o tema do estudo de hoje é Glória na Igreja e em Cristo. O texto bíblico que baseia nosso estudo está em Efésios, capítulo 3, nos versos 20 e 21. E aqui, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Paulo registrou suas orações pelos crentes, o que está no capítulo 3, do verso 14 a 19. Ele orou de forma direta e poderosa. Sua doxologia levanta duas questões. Primeira, a passagem exalta a igreja de forma indevida, colocando-a em pé de igualdade com Cristo, na expressão a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, como a gente leu agora no verso 21. Embora Paulo estivesse bastante interessado na igreja em Éfeso, está claro que Cristo é o Salvador da igreja, pois é ele que habita no coração dos crentes. E isso ele deixou claro no capítulo 3, verso 17. Na doxologia, o apóstolo louvou a Deus pela salvação oferecida à igreja por meio de Cristo Jesus. Segunda questão, a expressão por todas as gerações, para todo sempre, que lemos no verso 21, por acaso retrata um futuro restrito à terra, interminável para a igreja, adiando o retorno de Cristo? A carta aos Efésios exibe uma expectativa sólida para o futuro. Por exemplo, no capítulo 4, verso 30, olha para o dia da redenção. Além disso, os crentes experimentarão o poder de Cristo, não só no presente século, mas também no vindouro, o que está no capítulo 1, verso 21. A doxologia de Paulo deve ser lida como celebração do poder de Cristo, exercido em favor dos crentes. E como eu repeti aqui duas vezes a palavra doxologia, para quem não conhece, doxologia significa a parte final com a qual se conclui um hino, uma prece, uma oração. Ou pode significar também glorificação. E voltando ao segundo relato da oração de Paulo, que está no capítulo 3, do verso 14 a 21, vemos que ele encontra forças na extensão cósmica do cuidado do Pai, o que está no capítulo 3, nos versos 14 e 15. Na disponibilidade do Espírito Santo, conforme o capítulo 3, verso 16, na parceria do próprio Cristo, conforme o capítulo 3, verso 17, e no amor imensurável de Cristo, conforme Efésios 3, versos 18 e 19. Isso é tão verdadeiro que ele imaginou os crentes sendo preenchidos de toda a plenitude de Deus, conforme o capítulo 3, verso 19, e celebrou essas realidades espirituais em louvor, novamente maravilhando-se com a abundância do poder de Deus ofertado aos santos, como lemos no capítulo 3, verso 20 e 21, no início. E finalizando, sempre que sentirmos a pressão de problemas, tentações e dúvidas, podemos nos voltar para esse relato animado das orações de Paulo. O apóstolo em prisão eleva nosso olhar ao grande horizonte dos propósitos e da graça de Deus, nos lembrando de que, sejam quais forem as circunstâncias atuais, somos participantes do plano final de Deus e seu poder age em nós. E na finalização desse estudo, deixo aqui com você também o texto da leitura bíblica de hoje, o Reavivados por Sua Palavra, que está no Salmo 89. Um grande abraço e amanhã, na sexta-feira, iremos realizar o resumo de tudo que temos estudado até aqui. Que o Espírito Santo te abençoe muito e, com a permissão dele, nos encontramos amanhã. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua Palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.